Atacante em São Paulo, Allan Kardec, é sugerido para ser reforço do Santos na Série B. Alvinegro praiano busca reforços pontuais no mercado da bola e Alexandre Galo entra em cena para fechar acordos. Críticas e questionamentos. O elenco do Santos é compatível com o nível financeiro que o clube passa atualmente. Mas apesar das fragilidades em algumas posições, o alvinegro praiano ainda é o grande favorito na Série B. Por mais que não esteja jogando bem, o Peixe é líder na segunda divisão. São 25 pontos em 14 jogos. Nas últimas 5 partidas, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O problema é o desempenho dos jogadores. A torcida vem batendo na tecla de que o trabalho de Carille ainda deixa muito a desejar, principalmente na questão tática, quando o time está sem a bola e precisa se defender. Oportunidade de mercado. Nos 14 jogos, o Santos fez 21 jogos e sofreu 10. O alvinegro praiano tem o melhor ataque da competição, mas ainda assim poderia ter feito muito mais. Essa é a principal crítica dos torcedores. Por falar em reforços, Alexandre Galo vem trabalhando para buscar soluções e muitos nomes são analisados. É nesse contexto que um ex-Santos foi sugerido ao clube nesta janela de transferências. Trata-se do Allan Kardec, que está sem espaço no Atlético Mineiro e a saída é considerada iminente pelo clube mineiro. Assim, o jogador é colocado na mesa do Santos e será debatido com a comissão técnica. Kardec tem 35 anos, já não é mais nenhum garoto, mas pode ser interessante para a Série B do Campeonato Brasileiro. É alto, tem bom cabeceio e a tendência é ajudar em algumas ocasiões. Tudo dependerá, é claro, do posicionamento do Carille, já que é ele quem utilizará os novos reforços e tem autonomia para barrar ou não a chegada de jogadores que não fazem parte dos planos. Reação de Rogério Ceni com gol de Estevão chama atenção em Palmeiras x Bahia. Estevão chamou a responsa, arrancou com velocidade do campo de defesa e fez um golaço no Palmeiras. Estevão brilha em vitória do Palmeiras. No Allianz Parque, o Palmeiras derrotou o Bahia por 2-0, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto era direto pelas primeiras posições, já que o time de Rogério Ceni tem feito uma boa competição. Os gols saíram através de Estevão e Rony. A atuação de Estevão chamou a atenção mais uma vez. Com o triunfo, o time de Abel Ferreira chegou aos 30 pontos e fica na vice-liderança do torneio, com 1 atrás do Flamengo. Após um primeiro tempo intenso nos acréscimos, o Palmeiras conseguiu marcar o seu gol. No contra-ataque, Estevão foi lançado, invadiu a área, cortou Jean Lucas e bateu no ângulo, 1-0. Reação de Rogério Ceni. Estevão chamou a responsa, arrancou com velocidade do campo de defesa e parou quando mandou um chute no ângulo de esquerda para abrir o placar. 1-0 decisivo e intervalo no Allianz Parque. Após o tento, Rogério Ceni virou para o seu banco de reservas e falou algo, reagindo ao gol do camisa 41, mas ainda não foi possível cravar 100% o que foi dito pelo ex-goleiro ídolo do São Paulo e Fortaleza. Algumas interpretações dos internautas foram: não dá para marcar esse cara, não dá para marcar ele, não dá para parar. Essa foi a reação de Rogério Ceni, treinador do Bahia, com o gol marcado por Estevão, de acordo com a web. Próximo jogo. O Verdão volta aos gramados já na quinta-feira, 11h19h30, horário de Brasília, pelo Brasileirão Série A no Allianz Parque. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira será adversário do Atlético Goianiense. James Rodrigues na Copa América está irritando o elenco do São Paulo, diz Plihal. Casares toma decisão e aguarda propostas. Meia de 32 anos é um dos melhores da Copa América nos Estados Unidos, enquanto que sequer é relacionado por Zubeldia no Morumbis. James, voando na Copa América. Com a eliminação do Brasil nas quartas de final diante do Uruguai, a Copa América só tem mais um representante do São Paulo vivo na disputa pelo título. Trata-se do meia James Rodrigues, camisa 10 da Colômbia. Enquanto mal joga sob o comando de Luiz Zubeldia no futebol brasileiro e nas competições continentais, como a Copa Libertadores, James tem sido o maestro da cafeteira, nos Estados Unidos. Até aqui a seleção comandada por Néstor Lorenzo está invicta com 3 vitórias e 1 empate, exatamente contra a seleção brasileira na fase de grupos. Na goleada sobre o Panamá, James foi um dos destaques do 5-0 sobre o rival nas quartas de final. A boa maré na cafeteira parece, todavia, desagradar ao elenco do SPFC. O jornalista André Plihal, dos canais Disney, informou que a atitude de James Rodrigues na Copa América, de total comprometimento, contrasta com sua situação no Morumbis. Elenco do SPFC P** da vida com camisa 10.
Enquanto foi titular nos 4 jogos da Colômbia e está confirmado entre os 11 iniciais também no duelo contra o Uruguai, nesta quarta-feira 10, James só jogou 8 vezes pelo SPFC em 2024. O saldo, 1 gol e 1 assistência. Vou falar, é uma informação. Os jogadores do São Paulo estão loucos da vida com o James Rodrigues. Acham que o que ele está fazendo é um desrespeito, revelou Plihal em programa da Disney. Em entrevista ao mesmo canal nesta terça 9, o presidente Júlio Casares afirmou que caberá à comissão técnica de Zubeldia decidir o futuro de James na equipe. Isso se ele se reapresentar com intenção de permanecer. James Rodrigues, saída é possível. O SPFC, todavia, não esconde a possibilidade de negociar o meia de 32 anos, até pelo fato de possuir uma multa de 10 milhões de reais com o colombiano. A direção tricolor aguarda ofertas na janela de transferências. Ele é jogador do São Paulo, vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica. Passou o Dorival, o Carpini e o Zubeldia, e com nenhum desses técnicos ele se firmou. Mas ele se reapresenta, e se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado. É uma decisão técnica, disse Casares. Mas se vier com uma cabeça de querer sair, havendo uma compensação financeira para ajuste de toda a situação, James será feliz em outro lugar, complementou o Cartola do São Paulo. Luiz Fabiano critica a diferença de desempenho de James Rodrigues na seleção e no São Paulo. Ídolo do São Paulo, Luiz Fabiano soltou o verbo sobre a diferença de desempenho entre o James Rodrigues da seleção e o do SPFC. James criticado. James Rodrigues vem sofrendo duras críticas do torcedor do São Paulo. Na atual temporada pelo clube, o meio-campista fez 8 jogos, anotou 1 gol e deu 1 assistência. Entretanto, atuando pela seleção da Colômbia, semifinalista da Copa América 2024, o desempenho de James é bem superior. Com 8 jogos disputados, o jogador fez 1 gol e deu 5 assistências. Por conta da diferença de desempenho vestindo a camisa da seleção e do SPFC, James Rodrigues foi bastante criticado na noite de ontem, segunda-feira, 8, por Luiz Fabiano. Luiz Fabiano se pronuncia. Ídolo do tricolor paulista, o fabuloso, como era chamado, foi muito sincero sobre o desempenho do colombiano. Na ocasião, o ex-jogador afirmou que receberia James com bastante irritação após a Copa América. Ficaria P*** com ele. Ele demonstra que poderia render no São Paulo o que ele rende na seleção, com um pouquinho de esforço. Que diferença de disposição, começou dizendo ele. Parece que ele chegou no tricolor e achou que ia fazer tudo o que ele queria porque ele é o James Rodrigues, que os jogadores iam colocar ele num pedestal. Não é assim. Ele queria que o São Paulo mudasse toda a filosofia para que ele jogasse, isso não existe. O São Paulo é maior do que qualquer jogador, completou. James no SPFC. Desde que foi contratado pelo tricolor paulista, o colombiano entrou em campo em 22 ocasiões. Ao todo, o meio-campista fez apenas 2 gols e deu 4 assistências. Luiz Fabiano, por sua vez, atuou 347 vezes vestindo a camisa do SPFC. Ao todo, o atacante anotou 210 gols. Vale ressaltar que o fabuloso fez 403 gols em sua carreira como profissional. Cicinho crava a chegada de Alex Sandro ao São Paulo e dá detalhes do acerto. Fiquei sabendo. Ex-jogador disse com todas as letras sobre um acerto do SPFC com um jogador que é muito acima da média. Vem reforços. O São Paulo é um clube muito grande, um dos maiores da América do Sul e do mundo. Nos últimos anos, a torcida passou uma dificuldade enorme para fazer o tricolor voltar aos trilhos. Com o clube voltando a ser campeão, ainda com o título inédito da Copa do Brasil, os são paulinos entendiam que agora é o momento do retorno das glórias. Nesta temporada, o principal objetivo é a Libertadores. Assim, os diretores buscam reforços no mercado da bola e o sonho maior é Alex Sandro, lateral esquerdo que disputou as últimas 2 Copas do Mundo e seria um jogador que elevaria o nível técnico e tático do time. Ídolo cravou. Na noite da última segunda-feira, 8, foi divulgado um trecho de um vídeo onde o ex-jogador Cicinho, ídolo do SPFC, cravou a chegada de Alex Sandro e deixou muitos torcedores empolgados. Fiquei sabendo que Alex Sandro está acertado com o São Paulo. Alex Sandro, próximo jogador do tricolor paulista, cravou o comentarista durante participação ao canal do Quebrada FC. Rapidamente essa informação do ex-meia viralizou nas redes sociais e muita gente acredita que realmente o negócio está na iminência de fechar. Haja vista que Souza é bom de informação. Contratação de peso. Alex Sandro é um jogador muito acima da média.
chegaria para ser titular absoluto e ajudaria bastante ao decorrer da temporada. Júlio Casares é um grande fã do jogador e quer ele de todo jeito. Se Cicinho estiver certo, logicamente o negócio tem tudo para se desenrolar nos próximos dias. A família do atleta quer muito que ele vista a camisa do tricolor paulista.